Vocês podem ter percebido que não nos preocupamos com a ordem com que as tuplas foram armazenadas em nossas tabelas. Isso porque podemos utilizar a cláusula order by para classificar as tuplas resultantes de uma determinada consulta, como desejarmos, ou seja, de forma ascendente ou descendente, pelas colunas A, B ou C, por exemplo. A cláusula order by é inserida no final de uma query para classificarmos as tuplas provenientes de uma determinada consulta. Podemos especificar uma ou mais colunas para realizar a ordenação das tuplas resultantes. Nesse exemplo, utilizamos a cláusula order by para classificar pelos valores da coluna sobrenome as tuplas resultantes da consulta abaixo. Então, selecionei todas as colunas from tabela clientes, order by, coluna sobrenome. Então, o padrão aqui é a ordenação ascendente, tá? Que a gente utiliza na sua abreviação como ASCII. Então, perceba que ele fez a ordenação alfabética, né, de A a Z, baseando-se nos valores da coluna sobrenome. A palavra-chave desk pode ser utilizada para classificar as colunas em ordem decrescente. Já a palavra-chave ASCII pode ser utilizada para especificar explicitamente uma classificação, uma ordenação crescente, que é o nosso padrão. Nesse outro exemplo, utilizamos a cláusula order by para classificar as tuplas recuperadas da tabela clientes por nome em ordem crescente e sobrenome em ordem decrescente. Então, selecionei todas as colunas da tabela clientes, order by, nome ascendente, vírgula, sobrenome descendente. Ok? O número de posição de coluna na cláusula order by pode ser utilizada para identificar qual coluna deve ser classificada. Utilizamos 1 para classificar pela primeira coluna, 2 para classificar pela segunda coluna e assim sucessivamente. Nesse exemplo, a coluna 1, ID cliente, é utilizada na classificação das tuplas. Então, select ID cliente, nome, sobrenome, from, tabela clientes, order by 1. Então, ao invés de eu colocar o nome da coluna ID cliente, eu menciono a posição que ela se encontra na cláusula select. Então, aqui, primeira posição, segunda posição, terceira posição. Se eventualmente eu tivesse usado o asterisco, então eu tenho que respeitar a posição das colunas no momento da criação da minha tabela. Então, aquela seria a ordem a ser respeitada. Funções agregadas. As funções agregadas operam em grupos de linhas e retornam uma linha de saída. Essas funções também são conhecidas como funções de grupo, pois operam em um grupo de linhas. Eu fiz aqui uma pequena observação. Permite a utilização de funções agregadas com qualquer expressão considerada válida, por exemplo, count, max, min com números, strings e data e hora. Eu não sou muito adepto a utilizar max e min com strings, apesar de ser permitido. Valores nulos são ignorados pelas funções agregadas. O uso da palavra-chave distinct em uma função agregada pode ser utilizado para eliminar entradas duplicadas. Nossa primeira função agregada é a AVG. Recebe um parâmetro, x, tem como objetivo obter o valor médio de x. No nosso exemplo, obter o preço médio dos produtos presentes na tabela produtos. Então, select, chamei a função AVG, passei como parâmetro os valores da coluna preço, from, tabela produtos. No meu caso, ele retornou esse valor. Poderíamos formatar para que pudesse ser melhorado essa representação numérica, ou seja, só apresentar duas casas decimais, por exemplo. Nesse outro exemplo, adicionamos R$2 ao preço de cada tupla e na sequência geramos a média novamente. Então, selecionei a AVG, passei como parâmetro os valores da coluna preço, somando R$2 para cada linha. From, tabela produtos, me retornou uma média diferente da anterior. Nesse outro exemplo, usamos a palavra-chave distinct com o objetivo de eliminar valores duplicados que estejam eventualmente associados à coluna preço.
Então, selecionei, chamei a função avg, passei aqui, utilizei a palavra-chave distinct aplicado aos valores da coluna preço. Então, nesse momento, o distinct elimina eventuais valores duplicados e, na sequência, obtém a média, from tabela produtos. Outra função agregada muito utilizada é a função count. Count também recebe um parâmetro só e tem como objetivo obter o número de tuplas retornadas por uma determinada consulta. Em nosso exemplo, obter o número de tuplas da tabela produtos usando a função count. Então, select count, passei como parâmetro os valores da coluna ID produto, from produtos. Então, retornou 12, significa que eu tenho 12 tuplas na tabela produtos. Bom, eu tenho uma observação aqui. Evitar o uso do asterisco com a função count. O asterisco pode fazer count demorar mais para retornar o resultado, ou seja, é caracterizado como menos performático. Deve-se utilizar uma coluna da tabela, ou seja, uma coluna real da tabela, ou uma pseudocoluna, por exemplo, row ID. O row ID ele traz o identificador de cada linha na minha tabela. Nesse exemplo, vamos usar o row ID paralelamente com o count e obter o número de tuplas existentes na tabela produtos. Então, select count. Então, ao invés de eu passar uma coluna real da minha tabela, eu utilizei a pseudocoluna row ID from tabela produtos. Repare que o resultado é o mesmo. Nesse caso, não tem nenhuma variação. As funções agregadas min, max também recebem apenas um parâmetro e tem como objetivo obter os maiores e os menores valores de x. No nosso exemplo, obter os valores máximo e mínimo da coluna preço da tabela produtos, usando max e min, respectivamente. Então, selecionei max, passei como parâmetro os valores da coluna preço, vírgula, min, passei como parâmetro também os valores da coluna preço, from tabela produtos. Então, o produto com maior preço está configurado como 49,99 e o produto com o menor preço está configurado com o preço 10,99. Max e min também pode ser utilizado com strings e datas. Max com string são classificados em ordem alfabética com o string máximo no final da lista e o string mínimo no início. Nesse exemplo, vamos obter os strings máximo e mínimo da coluna nome produto existente na tabela produtos. Então, select max, passei os valores da coluna nome produto, vírgula, min, também passei os valores da coluna nome produto, from produtos. Então, está aqui o resultado obtido dessa consulta. Min, max aplicado a datas. Então, a data máxima ocorre no ponto mais recente no tempo e a data mínima no ponto mais antigo. Nesse exemplo, vamos obter os valores máximo e mínimo atrelados à coluna DT nascimento, ou seja, data de nascimento, essa existente na tabela clientes. Então, select, max, passei como parâmetro os valores da coluna data de nascimento, vírgula, min, data de nascimento, from tabela clientes. Então, a data máxima, 16 de maio de 71, e a data mínima, 1º de janeiro de 65. Outra função agregada é stddev, também recebe um parâmetro e tem como objetivo obter o desvio padrão de x. O desvio padrão de uma função estatística é definido como a raiz quadrada da variância. No nosso exemplo, obter o desvio padrão dos valores da coluna preço da tabela produtos. Então, select stddev preço from tb produtos. A função agregada sum recebe um parâmetro também. O objetivo é realizar o somatório de todos os valores presentes em x, retornando o total. No nosso exemplo, obter a soma dos valores atrelados à coluna preço da tabela produtos. Então, select sum, passei como parâmetro os valores da coluna preço, from tabela produtos. Então, o somatório final resulta em 236,77. E chegamos ao final apresentando a última função agregada, variance. Variance também trabalha apenas com um parâmetro. No nosso caso, ele obtém a variância de x.
A variância é uma função estatística definida como a dispersão ou até mesmo a variação de um grupo de números em uma amostra. É equivalente ao quadrado do desvio padrão. Então, no nosso exemplo, obter a variância dos valores atrelados à coluna preço da tabela produtos. Select, chamei a função agregada variance, passei como parâmetros os valores da coluna preço, from produtos. Esse é o resultado obtido. Até a próxima, pessoal.